como era bom minha mãe me conduzindo para a escola, sabe, segurando minha mão, deixando lá na porta da escola, me incentivava nos estudos, apesar dela só ter a quarta série, porque ela não teve muita oportunidade de estudar, teve que ter o exame dela cedo. E com isso meu pai também sendo analfabeto também, né? Aí, para mim, na hora de participar assim, ativamente nos estudos comigo, se tornava um pouco difícil para eles. Mas, porque até para o meu pai começar a escrever o nome dele, foi com a ajuda da minha mãe, que meu pai ainda tinha menos estudo, né? Como disse, era analfabeto. Então, a minha mãe que começou a pegar na mão dele, se ensinar ele a desenhar o nome dele, para quando ele fosse assinar algum documento, né, que ele trabalhava na prefeitura, então ele tinha que ter os recibos dele, tinha que ser tudo assinado direitinho. Ele nunca precisou para colocar digital, sempre desenhou o nome dele. E a gente na minha turma lá, do primário, né, primeiro, segundo, terceiro, quarta série, nós fazíamos oficinas de pinturas, nós brincávamos na educação física, nós fazíamos trabalhos manuais, então tinha datas comemorativas que nós participávamos, tinha teatro, e não foi assim mesmo. Eu tenho uma lembrança muito boa, sabe, do meu primário, dos meus primeiros anos na escola, apesar de ter tudo com muita dificuldade, né? Mas a gente tinha interesse em aprender também, o que eu não sabia. Pelo pouco que minha mãe sabia, eu chegava para ela e falava assim: mãe, me ensina aqui, me ensina, mãe, por favor. Ela falou assim: olha, isso aqui eu sei te ensinar, mas isso aqui você vai ter que chegar na escola e perguntar para a professora, que já passou muito. E vocês, gente, como que foi a experiência de vocês na escola, nos primeiros anos? A minha experiência de infância, assim, tem uma parte que marcou muito a minha vida. Que meus pais, eu nasci em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, e lá até os meus 8 anos eu morei. Eu sempre estudei em escola particular. Com 8 anos de idade, minha mãe morreu. Minha mãe falou: não, a gente precisa mudar para o mundo de fora, que lá tem mais oportunidades de escola. E a gente se mudou para cá. Só que quando a gente chegou aqui, minha mãe matriculou a gente numa escola pública, lá no bairro Teixeiras. Eu e meus irmãos, a gente foi estudar lá. Foi difícil para você? Então, essa mudança, a experiência adaptação. da escola, a diferença da escola particular da escola pública. Quando eu cheguei aqui, eu sofri bullying, porque eu já estava um pouco à frente do que eles já estavam aprendendo aqui. Então, na maioria das vezes, das atividades, eu acabava fechando as provas e o professor me tirava como exemplo. Eu ia lá pra frente e escrevia no quadro, ela pedia: escreve essa palavra no quadro. E isso começou a incomodar as outras crianças. E eu fui ameaçada no intervalo que se eu continuasse acertando tudo, a menina falou que ia me bater no final da aula. Nossa, então isso foi uma coisa que marcou muito minha vida. Eu chegava em casa chorando, mãe, eu não quero ir pra escola mais, não quero mais estudar. Aí até que minha mãe viu que eu não estava querendo mais, ela foi e matriculou numa outra escola particular. Transferiu. Aí minha infância foi maravilhosa, assim, não tenho nada que reclamar depois disso, mas isso foi o que mais me marcou, assim. E a experiência da Thaline? Será que é igual a nossa? É diferente? Então, no meu caso é um pouco diferente, porque eu sou de uma cidade pequena, de interior de Minas, e lá muita gente assim, tem dificuldade ao acesso à educação. Tinha amigos meus que moravam na zona rural, às vezes tinha que faltar aula porque não tinha condição para levar eles. E também sofri por causa de ausência de disciplina, por faltar professor nas aulas. Por isso eu acho que a escola é um direito de todos, mas nem todos têm direito a uma escola com qualidade. Pois é, meninas, tanta coisa mudou. Estamos aqui reunidos, trocando nossas experiências, diversas experiências relacionadas à educação. Realmente. Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda.
Ao iniciarmos a nossa formação como professor, todos nós já vivenciamos experiências diversas. Carregamos conosco o aprendizado sobre os diversos conteúdos que passamos a estudar. Passamos por relacionamentos entre alunos e professores, métodos variados de aprendizagem. Cada um de nós teve vivências diferentes, o que nos coloca em distintas relações com a escola e, por consequência, com o curso. São diferentes formas de acesso às instituições, as diferentes formas da participação e mediação dos pais, o difícil acesso e deslocamento até as instituições para alguns, o trabalho simultâneo com os estudos, a diferença da educação básica em rede pública ou particular. Faz-se importante, assim, analisar essas diversas vivências para nos colocar no lugar de nossos educandos. Podemos pensar que tipo de educação queremos dar a nossos alunos. Então, nos reunimos para relatar essas vivências e identificamos assuntos que emergiram das histórias de vida de cada uma. Histórias diferenciadas, experiências de infâncias diversificadas, porém, todas acompanhadas de lembranças, essas que são responsáveis por nossa formação.